Claque. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Kleber Pinho, como é que você está? Preparado aí para o nosso concurso público da Polícia Militar do Estado da Bahia? Como é que você está? Está estudando bastante? Está preparado? É isso aí. Hoje vamos trabalhar direito penal militar. Isso mesmo, vamos trabalhar direito penal militar. Então, realmente é uma matéria que o nosso examinador, ele foi, graças a Deus, ele foi bem tranquilo, onde ele colocou, digamos assim, ele ditou o que realmente quer que você estude. Ele falou diretamente os artigos, falou até diretamente o crime que você tem que estudar. Então, realmente, não é todo o Código Penal Militar. Eu vi alguns alunos mandando no WhatsApp aí, professor, eu tô estudando um cursinho aí, online, alfa, não sei das quantas, estrada, não sei do que. Tá mandando estudar negativo, viu, gente? É só estudar o filé, não vai estudar, cair no erro de, tem que saber tudo, negativo. Tem que estudar realmente o que cai na prova. Então, aqui para dar seu super suporte aqui nesse aulão de véspera. Então, deixa eu mostrar para você, nós vamos dividir nossa aula em 6 blocos de 30 minutos, ok? São 3 horas, 6 blocos de 30 minutos, não dá para conversar muito, mas é isso aqui, tá? Nosso primeiro bloco, vamos trabalhar dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, motim, revolta, conspiração, aliciamento para um motim ou revolta, da violência contra o superior militar de serviço. E depois a gente vai fatiando aí do nosso percorrer até chegar em prevaricação, ok? Beleza, então de cara já vamos estudar, pega o seu Código Penal Militar, espero que esteja atualizado. A partir de 2017 houve reforma no Código Penal Militar, cuidado, não estude com penal militar, Código Penal Militar antes de 2017, que está desatualizado, 2017 para frente, imprime ele, imprime nosso material, deixa do lado aí e vai grifando. O jogo agora é grifar as palavras-chave, ok? Qual que vai ser a jogada? Já vou adiantar para você, faça a leitura de todos os nossos artigos que eu passei aqui, todo o material, faça a leitura de forma comedida, bem devagarzinho, marcando os principais pontos que eu vou te passar e vou te dar as dicas aqui e agora. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos falar de motim. Motim, o que está definindo o motim? Motim está estabelecido no artigo 149 do nosso CPM. Fala assim, reunir-se militares. Parou. Cuidado, nós vamos estudar que existe mais à frente o crime de reunião ilícita, ok? Existe o crime de reunião também, que também é punido, e o crime de revolta. Nós temos que saber essa diferença dos 3 crimes. O primeiro de todos é motim. Motim é reunir-se militares, ok? Primeiro ponto, ou assemelhados, ok? Hoje não tem mais a figura desses assemelhados que o nosso Código Penal Militar, ele deixou puro o crime penal militar, ou seja, tem que ser militar realmente para cometer esses crimes. Então, esses crimes que eu vou dizer para você. Então, nesse caso, nesse contexto, grava o seguinte, reunir-se quantos militares? Professor, não tem limite, tá? Não há limite. Tem que ser mais de um, tem que ser pelo menos 2, ok? Pelo menos 2, mas a lei não fala o limite, se é 2, se é 3, se é 4, é 5, é 6. Eu sei que é necessário para reunião, tem que ter mais de um, tem que ser 2 pelo menos, ok? Mas a lei não define a quantidade de elementos. Mais de 1, 2 ou mais, 3 ou mais, 5, 6, 7, não fala. Ok? Primeiro ponto, isso é importante. Não tem limite não há quantidade para caracterizar o crime. Pode ser 2 pessoas, já está caracterizado o crime de reunião, aliás, de motim. Ou assemelhados pontos, agindo. Quais são as situações? Agindo contra a ordem recebida de superior. O que é agir contra a ordem recebida do superior? É fazer algo contrário ao que foi determinado, ok? Se é estabelecido pelo superior o pernoite, recolher às 8 da noite, ok? Todo mundo tem que recolher antes o chamado pernoite. Pernoite é uma reunião no período noturno dentro do seu quartel, ok? Se você tem que recolher antes do pernoite, se você não aparece, você está desobedecendo essa ordem. Reúne 2, 3 caras para desobedecer essa ordem, ok? Ordem recebida de superior, ou negando a ser cumprida, ok? Se ele negou, vê assim, não é sozinho, viu, gente? Se eu negar uma ordem sozinho, Kleber, faz isso, eu não faço, é outro crime, tá? Vamos falar sobre subordinação agora, é outro crime. Agora, quando eu reúno, eu e fulano, manda de fazer, a gente não obedece, eu e ele, não vamos fazer não. Por quê? Porque a gente não quer fazer. E vai contra a ordem, ok? Dentro do submarino, o comandante determina uma ordem e a galera começa a reunir para poder, podemos dizer, ir contra essa ordem. Eu tenho a situação de motim, ou negando a ser cumprimida.
cumpri-la. Omitir quanto ao comando, que é uma posição negativa, ok? Recusando obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, ok? Agindo contra a ordem ou recusando obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. 3. Assentindo em recusa conjunta, ou seja, a pessoa falou, galera, vamos nos amotinar, não vamos cumprir essa ordem. O cara falou, beleza, eu aceito, eu estou contra o meu superior. Pronto, já configurou o crime de motim. O crime já está consumado, ok? O crime é de antecipação consumado. O crime já está consumado naquele momento que há o assentimento. Assentimento é recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior. Ainda tem mais uma hipótese, a quarta e a última, ocupação, ocupar. Vamos tomar tudo, vamos entrar, vamos quebrar tudo. Aquela bagunça, aquela balbúrdia, aquela situação de realmente descontrolada dentro do quartel. Só no quartel, professor, não. Fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meio de transporte para ação militar ou prática de violência em desobediência à ordem superior ou detrimento da ordem ou da disciplina militar. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, beleza? Beleza. A reclusão reclusão de 4 a 8 anos. Um crime grave, de 4 a 8 é um crime grave, ok? E a lei determina, olha só, uma causa de aumento de pena já na pena ali. Já no preceito secundário já estabelece, olha, e presta atenção, para os cabeças, olha que legal, o nosso Código Penal Militar de 69, ele usa esse termo, para os cabeças, né? O que nós utilizaríamos hoje, os autores intelectuais, ou utilizando a autoria do domínio do fato, né? Falaria isso, mas aqui o nosso Código Penal militar fala, os cabeças, a pena será aumentada de 1/3. Já adianto para vocês que muitas causas de aumento que nós vamos ver na aula de hoje terá esse aumento de 1/3, viu, gente? A maioria das causas de aumento aumenta em 1/3. Não estou falando todas, mas a maioria a gente vai usar de 1/3, ok? Então, se o cara pega aqui ó, de reclusão de 4 a 8 anos, toda a pena que ele receber e ele for um dos cabeças, a pena será aumentada. Quanto ele pegou? 8, então aumenta 1/3 de 8, ok? E aumenta a pena do cara porque ele é um dos cabeças. Beleza? Maravilha. Vão me perguntar nas provas qual a diferença entre o motim e a revolta. É a primeira diferença que é muito cobrada em prova. Qual a diferença, professor, entre motim e revolta? Já digo para vocês, o motim, aliás, a revolta está no parágrafo único do mesmo artigo. A revolta fala o seguinte, se os agentes estavam armados, pronto, já temos o crime de revolta. Então quer dizer que o motim digamos assim, é o começo. É o movimento, vamos, não vamos obedecer essa ordem, tá tudo errado aqui, o nosso comandante tá errado, vamos tomar o quartel, o cara, você aceita? Eu aceito cometer, vamos fazer essa bagunça mesmo, vamos desobedecer geral, e eles começam a se motinar para tanto. Tanto é que se acontecer por exemplo, a greve, quando o militar faz greve, ele comete crime de motim. Fez a greve, eu tenho o crime de motim já de cara caracterizado. Agora, se os caras se armarem para poder se amotinar, para poder ficarem amotinados, eu já tenho que não haverá mais o crime de motim. Nasce o crime de revolta, ok? Se estiver armado, é revolta. Não está armado, é motim. Revolta, se os agentes estavam armados. Reclusão de 8 a 20 anos. Gente, pena pesadíssima, viu, gente? Olha como é interessante, né? O âmbito militar, vocês vão aprender 2 palavrinhas básicas daqui uns dias, quando você for militar. Vai ser o quê? A disciplina e hierarquia, tá? É o princípio básico do militar. Lembro-me a época quando eu fui militar. Aliás, eu nunca deixei de ser militar. Depois que você vai para a reserva, nunca mais você deixa de ser militar. A sua conversa, o seu estilo, o seu padrão de vida é militar. O horário, a vestimenta, o padrão, tudo ainda é militar.
posicionamento de tiro, vai atirar, lembra de todas, eu lembro de todas as minhas instruções, tudo, eu lembro disso, porque fica, a vida militar fica, e você vai ser servidor público militar, realmente isso vai levar para a vida inteira, realmente é uma carreira brilhante mesmo, você vai amar ser militar. Mas antes disso, eu tenho que lembrar que existem essas regras penais, por isso que a gente tem que obedecer. Beleza? Então, revolta, mexeu com a arma, é revolta, ok? Aumenta a pena de 8 a 20 anos, porque isso vai contra os princípios básicos, que é a disciplina militar. Se você vai contra a disciplina e a hierarquia, obedecer a ordem superior, desobedecer a ordem, parceiro, tem que ser pena grave. A pena tem que ser alta, de 8 a 20 anos. E para os cabeças que estiverem armados, 1/3. Lembra disso? Para os cabeças, leva-se 1/3. Então, a diferença básica de motim para revolta é que o motim é aquela formação, digamos assim, sem uso de armas, ok? É a desobediência conjunta, é o assentimento à desobediência conjunta, é a situação de ocupação de quartel conjunta, ok? E a partir disso, que tudo que eu disse para você, se estiver no meio arma, eu tenho o crime de revolta e não de motim. Beleza? Não existe, praticamente a maioria dos nossos crimes aqui, eu acho que só tem um crime de cabeça aqui, não lembro, mas só temos um crime aqui que tem forma culposa. O resto, tudo é forma dolosa, tá? Só vou colocar só no primeiro slide, depois não vou repetir mais não. Mas a maioria dos nossos crimes, não vou falar todos que tem uma exceção, mas a maioria, se você tiver dúvida, você já sabe que não existe a forma culposa. A regra é que os crimes militares que nós vamos estudar hoje são formas o quê? Dolosas, ok? Ele tem que ter o ânimo, a vontade de cometer ou pelo menos o assentimento, ok? Beleza? Vamos fazer uma questãozinha aqui, olha só. 2017, IBFC, nossa banca. Eu coloquei várias outras bancas também, viu, gente? Eu não consegui achar muitas questões da BFC, e aí eu busquei outras bancas parecidas com a nossa, beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa correta a seguir quanto à caracterização dos crimes de motim e revolta. As mesmas condutas são caracterizadas como motim e revolta, sendo, portanto, sinônimos. Certo ou errado? Errado, porque a revolta tem arma e o motim não tem. O crime de revolta difere do motim pelo fato dos agentes estarem armados na prática das condutas, tipificadas como revolta, o que não é previsto para motim. Acabou, ó. Fechou, vapo, já era, já não erra mais. Falou de revolta, é arma. Falou motim, não tem arma. Acabou, não vou nem falar mais nada para não confundir, tá beleza? Apenas o motim é crime, tá errado. Apenas a revolta é crime, tá errado. Os dois são crimes. Beleza? Vamos fazer mais uma, olha só. No que se refere ao crime de revolta, que consiste na prática dos atos que caracterizam o motim, acrescido do uso de armas pelos agentes. O CPM, o Código Penal Militar, prevê o agravamento da pena para os cabeças. Aumenta quanto? Fala, rápido! 1/3, ó. Caveira, até arrepiei. Porra, isso aí. Professor, esse arrepiar foi muito delicado. Não, negativo, rapaz. 1/3, ok? Agrava pros cabeças em 1/3. Vem comigo, olha só. Próxima, vamos lá, mais uma. Para a caracterização do crime de motim, é necessária a reunião de mínimos 3 militares. Não tem quantidade. Falou motim, não tem quantidade. Beleza? Está errada a questão. Mais uma, olha só. Assinale a alternativa correta. Após a análise do item 1 e 4, reunir-se militares agindo contra a ordem recebida de superior. Reunir-se militares recusando obediência a superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Reunir-se militares assentindo em recusa conjunta de obediência ou resistência ou violência em comum contra o superior. Reunirem-se militares ocupando o quartel. Gente, todas as hipóteses eram várias alternativas e reduzir para ficar mais fácil. Todas elas caracterizam o crime de motim. Aí a resposta certa era a letra C, falava assim: todos esses constituem motim, exceto no caso dos agentes estarem armados, caso em que se configura a revolta. Ele trouxe os incisos que falavam de motim, colocou a alternativa para poder ratificar qual estava certa e ainda acrescentou a revolta no final. Questão realmente completa. Mais uma. Para a configuração do crime militar de motim, exige-se reunião de mais de 3 militares. Acabou, não tem quantidade para motim. A questão está o quê? Errada. Bacana? Mais uma.
Omissão de lealdade militar. Dentro desse bloco, vamos falar um pouquinho de omissão de lealdade militar. O que é omissão de lealdade militar? É deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim, ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Reclusão de 3 a 5 anos. Aqui é o sujeito que viu o motim e não fez nada, não levou tentar impedi-lo, ou estava ali no meio e o cara ficou, digamos assim, de forma omissa. Aqui o omisso também paga o pato. Se o cara tá no meio da bagunça, teve um cara que levantou a cabeça, falou, olha, o cabeça falou assim, vamos nos amotinar, vamos nos revoltar contra o nosso superior. Se o cara tá ali no meio, falou, opa, você tá preso, parceiro. Você tá preso pelo crime de motim. Pô, você tá errado. Se o cara não se levantar, ele responde pelo crime de omissão de lealdade. Olha que coisa. Então não tem pra onde correr. Se o cara aceita o motim, pau, responde pelo motim. Se ele omite em fazer a prisão do cara que está levantando, fazendo um levante, ele responde também. E vou dizer mais, se o superior dele descobriu que o cara cometeu um motim e se o superior não punir, esse aqui é o cara que impede, não o que pune. O cara que pune é a chamada condescendência criminosa, ok? Já anota. O superior tem que punir. O superior que não pune, condescendência criminosa. O cara do mesmo grau que está ali no meio, que impediu, viu a situação, ele poderia impedir o motim, poderia fazer a prisão do cara que está começando a fazer o motim e nada fez, responde por omissão de lealdade. Beleza? Maravilha. Olha só como já caiu. Configura o crime de omissão de lealdade militar o ato de recusar obedecer à ordem do superior a respeito de matéria e serviço? Não. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime? Não. Incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar? Não. Gente, como o termo é omissão, tem que ser negativo, tem que ser recusa, né? Aqui já estaria de cara que não tem nada a ver com o serviço. Fazer apologia também teria. Incitar é agir, aqui é omitir. Você já mataria pelo verbo do crime. Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim, ou revolta de cuja preparação teve notícia. Ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios. Então, o cara que não falou para o superior e não fez a prisão em flagrante, por exemplo, ele responde por omissão de lealdade militar. Beleza? Vamos evoluir? Vamos para frente. Conspiração. Professor, o que é conspirar, professor? O que é conspirar? O que é o crime de conspiração? Vem comigo. Conspiração é concertarem-se militares ou assemelhados. Concertar-se é reunirem-se, tá? Reunir. Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime de motim. Reclusão de 3 a 5 anos. Professor, deixa eu entender. Quando o cara fez o assentimento para o motim, beleza, ele já vai responder pelo motim? Já. Beleza? Beleza. Cara, a lei militar ela antecede. Quando os caras estão reunindo, eles vão reunir para começar a discutir o futuro motim que vai ser deflagrado. A fase preparatória do motim já é punida. Quando eles estão se reunindo para poder preparar, para reunir-se e realizar o motim, isso é conspiração. Conspiração é o momento, anota, é o momento preparatório do motim. O momento preparatório que antecede ao motim já tem punição no direito penal militar. Só o fato dos caras estarem cochichando, vamos reunir para poder cometer o motim. Só o fato de ele reunir, o crime já está consumado, parceiro. Já está consumado o crime de conspiração. Se eles conseguirem, olha só, não conseguir punir e for pro motim, aí o motim vai engolir a conspiração. Aí ele vai responder só por motim, entendeu? Se caso aconteceu o motim, deflagrou o motim, beleza? Responde pelo motim. Bacana? Se conseguir pegar antes, na hora que eles estão conspirando, chegou a informação superior que os caras vão reunir para poder derrubar o senhor. O comandante do batalhão falou, beleza, então vamos fazer uma incursão lá no alojamento e vamos pegar com a boca na botija. Na hora que eles vão conspirando, não começou o motim ainda, mas já estão presos por conspiração. Qual é a pena, professor? 3 a 5 anos. A pena é menor, 3 a 5 anos.
Cuidado, tá? Aqui eu tenho uma isenção de pena. Aí o advogado do cara falou, não, pera lá, professor. Calma aí, doutor. Calma aí. Olha só. É isento de pena aquele que, antes de execução do crime e quando ainda possível, evitar de consequência, denuncia o ajuste que participou. Gente, quem é esse cara aí? Ele mesmo, é o X9, cagueta, ok? O que dá com a língua nos dentes, esqueci até a frase. Aquele cara que cagueta os caras, o cara que derruba, ok? O cara que vai derrubar todo mundo, é o cagueta. O cagueta aqui, se ele caguetar, se ele for o X9, se ele entregar a execução do crime, ele está isento do crime de conspiração. Se ele falou, ouviu a conversinha lá, ele corre e fala, ó, então vão derrubar o senhor, se ele vai e entrega os participantes, se ele entrega os outros criminosos, ele fica isento de pena, ok? Extingue a punibilidade, não tem punibilidade para ele. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Então, aqui, o cara participou da reunião da conspiração. E aí eles vão executar o motim amanhã, o cara vai e cagueta todo mundo, derruba todo mundo, e vai e prende os cabeças. Pronto, esse cara está isento da conspiração. Olha só como já caiu. Considerando a prática de conspiração, assinale a alternativa que está certa. Tal conduta existe no ato de concertar-se militares ou assemelhados para a prática de motim. Fechou. Os caras estão reunindo para poder cometer o motim. Tal conduta não é prevista na legislação penal militar. Está errado. Tal conduta existe no ato de concertar-se militares e não os assemelhados. Aí, nesse caso, os assemelhados também entram, né, na prática de motim. Tal conduta existe no ato de concertar-se no assemelhados e não os militares para a prática do crime de motim. Calma aí. E não os militares. Está errado. Tal conduta no ato de concertar-se aqueles que não forem militares. Está errado. Mais uma. Olha só. Assinale a alternativa correta sobre os crimes que se considera o ato de concertar-se militares ou assemelhados para praticar o motim. Conspiração. Maravilha. Tem mais uma? Mais uma. Olha só. A reunião entre militares ou assemelhados sem armas, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-lhe cumprimento, é fato explicado como crime de a reunião entre militares ou assemelhados sem armas, agindo contra a ordem recebida. Essa aqui, gabarito, está errado, né? A ordem recebida do superior negando o cumprimento, fato típico como crime de motim, viu, gente? Reunir-se similares sem armas, ok? Se porque for com armas é revolta, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-lhe cumpri-la a fato tipificado como crime de motim. Por quê? Vamos voltar aqui para você ver, ó. Concentrar-se para cometer o motim. Aqui eu tenho o quê? Agora o crime de motim. Vamos voltar aqui para a gente lembrar, para a gente não ter erro. Vamos lá? Olha lá. Reunir-se, militares semelhantes contra a ordem recebida, superior, negando cumprimentar, recusar a obediência superior, beleza? Vamos lá na questão agora para a gente poder fechar, para não ter erro. Olha lá, conspiração, para a gente ver que nosso gabarito está errado aqui. Aqui. A reunião entre militares ou semelhantes sem armas, se for com armas, é revolta, agindo contra a ordem recebida superior ou negando-lhe cumprir fato típico como motim, beleza? A marcação está errada aqui no nosso gabarito, mas é motim. Grifa no seu material, corrige aí, motim e não conspiração. Beleza? Maravilha. Na hora da digitação, acabei digitando errado. Beleza? Vamos evoluir. Por isso que tem que ler a questão. A gente está lendo a questão e refazendo. Qualquer coisinha a gente já vai marcando. Aliciação para o motim ou revolta. Vamos lá. O que é isso? Aliciar militar. O verbo aliciar nos ajuda a lembrar do conceito do crime, o nome do crime. Aliciamento, aliciar. Aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior. Então tá. Então se eu alicio o cara para cometer um motim, eu tenho aliciamento. O que é aliciamento? É chegar no cara, e aí, cara, vamos fazer um motim aí, isso ok? Começar a conversar com o cara. Interessante. Se o cara falou, eu aceito, vamos assentir, eu quero fazer um motim. Olha, eu também tô junto, vamos quebrar. Na hora que já tô fazendo o motim. Bora, eu aceito. O cara já cometeu um motim, esse cara. O aliciamento, o cara que chegou nele, falou assim, ó, vamos participar. O cara começa a fazer o corre-corre, começa a aliciar a gurizada. Esse aliciador responde por um crime próprio, beleza? Que é o aliciamento. Beleza? Às vezes isso aqui não é nem um cabeça, às vezes é um corredor que faz a correria aí para poder chamar a gurizada para participar da revolta. Aliás, do motim. Motim ou revolta, né?
reclusão de 2 a 4 anos, tá? O delito é formal, bastando a conduta de aliciar, associada à prova da finalidade para se atingir a consumação. O que é a ideia? Então é necessário que o cara, só o fato do cara convidar um e-mail, um WhatsApp, o fato já está o quê? Consumado. Um WhatsApp mandar reenviado, vamos reunir para podermos conspirar. Conspiração, consumado. Aliciamento para esse cara já está consumado. O aliciamento já está consumado. Ok? Beleza? Vamos ver. Olha só aqui. Um ponto importante, deixa eu voltar aqui. Cuidado, tá? Deixa eu fazer essa ressalva. Prova de EBFC e várias outras provas, eu percebi que eles cobram a pena, viu, gente? A pena. Como que é a pena? Quanto é a pena? Então, vamos ficar atento com a pena. Se for o caso, faça uma tabelinha no canto do seu caderno das penas de cada crime. São poucos crimes. Você vai colocando as penas do lado para você ir familiarizando com essas penas, tá? Porque o examinador, porque não tem muito para onde correr. Os crimes de penais militares são muito fáceis. Então, quando é muito fácil, para o examinador é ruim, porque ele tem que fazer o quê? Puxar coisas das formas mais difíceis. O que é a pena? Uma prova de direito penal comum, como tem muita coisa, eles não fazem isso, mas o penal militar eles fazem. Ele coloca a pena, de quanto é a pena. Então toma cuidado, tá? Com esse detalhe, que a pena, eles cobram também a pena. É foda, eu sei que é foda você decorar a pena. Então por isso eu falo pra você, coloca num cantinho no seu caderno, todo o crime que a gente vai fazendo aqui, você vai colocando as penas num cantinho. Se você viu os slides anteriores, volta um pouquinho na matéria e anote, aí depois você recomeça daqui se for o caso, beleza? Vem comigo, vamos lá. Então tá, deixa eu fazer uma próxima questão. Então a reclusão aqui de 2 a 4 anos. Olha só. Assinar a alternativa correta sob a pena aplicável no caso da conduta de aliciar militar para a prática de motim. Cara, prova 2017, PM Bahia. Reclusão de 2 a 4 anos. Viu como disse para você? O examinador não tem para onde tirar, ele vai fazer o quê? Vai buscar questões ridículas, que é cobrar pena, tá, gente? Isso é ridículo. Outra questão. Admite-se o civil como sujeito ativo do crime de aliciamento para motim, que se consuma como um mero convite para a prática. Não, gente, tem que ser militar, tá? Tem que ser um militar cometendo, aliciando o outro. Próximo crime é o incitamento. O que significa o incitamento? Incitamento é incitar. Incitar vem do verbo provocar, instigar, incentivar, convencer o objeto ao militar buscando fazê-lo desobedecer superior. Vamos lá. Qual a diferença do aliciamento para o incitamento? Vamos lá. Incitamento a incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime. Reclusão de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui em lugar sujeito à administração militar impressos, papel, manuscrito ou material mimeografado. Mimeografado, né? Onde vai ter mimeógrafo hoje? Fotocopiado ou gravado em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo. Incitação à desobediência, aqui não incitar, é provocar. Então eu não vou falar um pé do ouvido com o agente, não vou falar diretamente com o servidor, com outro militar. Quando eu falo com outro servidor, é aliciamento. Quando eu coloco no WhatsApp, quando eu falo, vamos todos, coloco no WhatsApp, coloco no Facebook, coloco no Instagram, ok? Coloco no grupo de WhatsApp postagens incitando aos agentes a cometerem o motim ou a revolta, eu tenho crime de incitação. Quando eu falo no pé do ouvido do agente, eu converso diretamente com o servidor, com o outro militar, é aliciamento. Então, incitamento é geral. Eu falo para todo mundo, coloco de uma forma geral. Aliciamento é pessoal, é falar diretamente com o agente. Beleza? Não mistura as coisas. E conspiração. Conspiração já é reunião, o o esquenta do motim. A conspiração é o esquenta do motim. Bacana? Motim já é o deflagrado. Usou arma, revolta. O superior não puniu com descendência criminosa. Aquele outro que poderia agir e nada fez para segurar o motim. Segurar o amotinado. Omissão. Omissão da lealdade. Beleza? E a gente vai fazendo essa montagem dos crimes aí para poder ficar afiado. Olha só como já caiu. Para a consumação do incitamento, que é o chamamento de militares para a prática de crimes diversos, motim da revolta, não compreendendo ato de indisciplina. São necessários o assentimento e a prática de infrações pelo incitado. Não é necessário, tá, gente? Não precisa desse assentimento. Ou seja, aqui é um crime formal também. Um mero ato de eu postar, um mero ato de fazer, o crime já está consumado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isso, obediência disciplinar, incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar, ok?
chamando militares para a prática de crimes diversos do motim e da revolta, não compreendendo ao ato de disciplina. Não, compreendendo a disciplina, está errado. Okay? São necessários o assentimento e a prática de infrações pelo incitado. Está errado, já era. Próximo. Caracteriza o crime de incitamento a conduta de incitar a indisciplina militar, ainda que essa não se caracterize como crime militar. Tá certo. Ainda que não houve a consumação do crime de disciplina, ele já existe antes. É um crime formal, o crime de incitamento. Violência contra superior. Que crime que é esse, professor? A violência contra o superior é praticar violência contra o superior. O que que é? Porrada. Aqui é vias de fato, ok? Aqui é porrada mesmo, violência física, ok? Aqui é vias compulsiva, né? Aqui existe a violência física do agente, do militar, em detrimento de outro militar que seja o seu superior, ok? Praticar violência contra o superior, pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Primeiro crime que a gente está vendo que a pena é de detenção, crime mais baixo, de 3 meses a 2 anos. Então vale a pena o cara dar uma porrada no militar, no superior, ok? Vale a pena em termos, né, gente? Que ficha, vai queimar a sua ficha, né? Tem forma qualificada? Tem. Se o superior é comandante da unidade, ok? Que pertence o agente ou o oficial general, aí a reclusão de 3 a 9 anos, né, gente? Se dá uma porrada na cara do comandante geral, aí tá de sacanagem. O cara tem que ser muito peitudo. Aí, nesse caso, a reclusão de 3 a 9 anos, a pena é maior. E ainda continua. Se o cara utilizar arma, professor, se a violência é praticada com arma. Professor, que arma? É arma de fogo? Não precisa ser necessariamente só arma de fogo. Pode ser arma branca, ok? A pena é aumentada em 1/3. Aí, 1/3 de novo, ok? Usou a arma na situação de violência contra outro superior, eu tenho o aumento da pena em 1/3. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena a violência do crime contra a pessoa. Ou seja, se o cara dá uma porrada no seu superior e o superior ele sofre uma lesão corporal de natureza grave ou ele chega a resultar a morte, a lesão corporal, esse agente responde pela violência, mais a lesão corporal, mais a morte, se for o caso. Beleza? Então ele vai responder além da violência, além do crime de violência contra o superior, ele responde também pelo resultado. Se causou a morte, ele vai responder pela violência e homicídio. Ok? Beleza? Se da violência resulta a morte, opa, reclusão de 12 a 30 anos. Olha, 12 a 30 anos, 12 a 30. A pena aumentada da 6ª parte se isso o crime ocorre em serviço. Ok, se o cara estiver durante o serviço, aumenta na 6ª parte, aumenta na sexta parte. Não pode confundir que o uso de arma é 1/3. Se estiver no serviço, é a 6ª parte. Não confunda, beleza? Questão, olha lá. No que se refere ao crime de violência contra o superior, assinale a alternativa que está certa. Trata-se de crime comum, de qualquer pessoa pode praticar. Não, militar contra militar. O crime é qualificado se a violência é praticada contra o comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada da metade. Não, aumenta em 1/3. Se da violência resulta a lesão corporal, absorve o crime contra a pessoa, negativa. Ele responde também pelo crime contra a pessoa. Mais uma questão. Sacanagem, pena, né? Assinar a alternativa correta, IBFC, sobre a pena aplicável no caso de conduta. Detenção, lembra lá, se for pelo caput simples, é detenção. Se tiver causa de aumento, aí troca, beleza? Maravilha. Tem mais uma? Mais uma aqui. Veja, também deve ser em 2014. Olha só, mesmo padrão, pediu o quê? A pena do crime. Beleza? Viu como é importante, né? Mais uma aqui, vamos lá. Considere hipoteticamente que um soldado músico chateado por ter sido chamado a atenção por determinado cabo músico, durante um ensaio desferiu um tapa na cobertura do cabo músico, lançando ao chão. Esse fato foi presenciado somente por civis, que trabalham em uma lanchonete dentro do quartel. A conduta do soldado músico caracteriza em tese crime militar, revista pelo penal. Nesse caso, o crime descrito refere-se à violência contra superior. Tá? O cabo é superior a ele. Beleza? O soldado bateu violência contra... Veja, não foi um tapa na cara. Eu falei violência, mas foi um tapa no gorro do cara. Bateu no gorro dele, um tapa na cobertura, no gorro dele e caiu no chão. Violência contra superior. Beleza? Então quer dizer que a violência não precisa chegar à lesão corporal. Pode ser a violência o quê? Física.
Beleza? Um tapa na cara, deu um empurrão no oficial ou no superior. Um soldado empurrou o cabo. Pronto, já tem a consumação do crime. Por isso que é detenção. O Código Penal estabelece o crime de praticar violência contra o superior. Sobre o tema, marque que está errado. Se o crime é praticado em uma unidade militar, será qualificado. Não, gente. Crime se for uma unidade militar é aumentada... aliás, praticado em unidade militar não tem essa qualificadora. Ok? Dentro da unidade. Só se estiver em serviço, que é aumentado na sexta parte. Ok? Então tá errado. Se a violência é praticada... E essa aí que a gente quer. A violência é praticada com arma, aumenta 1/3. Se a violência... aplicar-se a lei na violência, o crime contra a pessoa, tá certo. Se o superior é comandante da unidade e pertence a agente ou oficial general, o crime será qualificado. Beleza. Maravilha. Olha lá. Violência contra militar de serviço. Agora não é superior, é contra o outro parça, mesmo nível hierárquico. Vamos lá. Praticar violência contra oficial de dia, ok? De serviço, oficial de dia é superior, né? Se for praça contra oficial de dia, é superior. Ou de quarto de hora, ou contra sentinela, vigia ou plantão, tá? Reclusão de 3 a 8 anos. Forma qualificada. Se for utilizada arma, 1/3. Ô, professor, parece com a outra? Sim. Se causar lesão corporal, responde pelo crime contra a pessoa. Beleza? Ou pela morte. Se dá violência resultar a morte, 12 a 30 anos. Mesma coisa, professor? Mesma coisa as qualificadas. Vamos fazer a questão? Olha só. Assinar a alternativa correta sobre qual conduta consiste no crime de violência contra militar de serviço. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. É essa. Praticar violência contra superior geral... Não, é violência contra superior. Tá errado. Praticar violência contra superior, não. Praticar violência contra superior, não. Praticar violência superior. Veja, todos os outros são contra superior. Ficou fácil, né? Só você eliminar, e sobrava a letra D. Mais uma, vamos lá. Para a caracterização do crime militar de violência contra superior, não é necessário que o autor conheça a qualidade superior. Não, tem que saber, né, gente? Eu não posso responder de forma objetiva. Eu tenho que saber que o cara é meu superior para que eu possa responder pelo crime. Se eu não sei que ele é meu superior, eu não posso responder pelo crime. Ok? Beleza? Tá errada a questão. A ausência de dolo no resultado. Preste atenção. O artigo 159 prevê nessas duas condutas que eu falei para você, na violência contra o superior e violência em serviço, que é a ausência do dolo. Se caso o cara não tinha o dolo realmente de causar o resultado mais grave. Eu chamo isso de situação pré-dolosa. Ele age com culpa na violência, no empurrão, ok? E age com dolo no empurrão do seu superior, no empurrão do sentinela, ok? E o cara dá 2 passos para trás, tropeça e bate cabeça e morre. Veja, eu empurrei com dolo e morreu por culpa. Isso é chamado de pré-doloso, quando eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. 159 prevê isso. Quando da violência resulta a morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Então, se a prova falar que o cara agiu com dolo no antecedente e culpa no consequente, ou seja, no resultado morte ou na lesão corporal, nesse caso, a pena dele vai sofrer a pena, não vai ser absolvido, mas a pena será diminuída, enquanto, professor, pela metade. É um prêmio bacana, né? Olha só. Os crimes de violência contra o superior, 157, e violência contra o militar de serviço, 158, podem ocorrer na modalidade pré-dolosa, se da violência resulta a morte ou a lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo. Resposta está correta. Vamos dar um tempinho, a gente volta com o nosso segundo bloco de matéria. Um abraço, tchau, tchau.